Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 3, né, em que a gente vai dar continuidade ao processo de eletrostática, tanto que ele chama, né, essa semana 3 de eletrostática 3, em que basicamente a gente vai trabalhar com o conceito quantitativo das cargas, tá? O que seria isso, né? Trabalhar com a formulazinha para o cálculo da carga. Basicamente é isso, tá bom? Então, aprender como que a gente transfere carga de um corpo para o outro através da nossa formulazinha da carga elétrica, tá bom? Então, esse é o objetivo dessa semana 3. O que acontece, gente? Para a gente transferir, né? A gente já viu os processos em que acontece a transferência de elétrons de um corpo para o outro, né? E aí, vamos supor que a gente tem uma certa quantidade de elétrons que foram transferidos. Então, sei lá, 20 elétrons, 30 elétrons, e a gente quer saber quanto que esses elétrons correspondem em carga. Então, 20 elétrons. Quanto que esses 20 elétrons correspondem em carga elétrica, né? Esse pode ser um questionamento. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Esse cálculo é feito através dessa formulazinha aqui, ó, que é Q igual a N vezes E, né? Onde Q, gente, é sempre a quantidade de carga, tá? Essa quantidade de carga, ela é sempre dada em Coulomb, que vai ser o C maiúsculo, tá bom? É uma unidade diferente aí, o Coulomb. Esse N é um número de elétrons, tá? Na verdade, ele pode ser um número de elétrons ou um número de prótons, tanto faz, tá certo? Por quê? Porque esse Ezinho aqui é a carga elementar. A carga elementar é aquela carga que um elétron ou um próton possui. Essa carga vai ser fixa, tá, gente? E o valor dela é esse aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? Então, essa fórmula significa o quê? Eu vou pegar esse número de elétrons que eu tenho e vou multiplicar pela carga de cada elétron. E aí eu consigo descobrir a carga que o corpo vai ter, tá certo? Então, a gente vai ter que saber trabalhar com essa formulazinha. Basicamente, é uma multiplicação só, né, gente? Mas tomem cuidado com essa questão aqui, porque tem essa potência, né? Que às vezes confunde um pouco o pessoal. Ok, gente? É muito comum a gente utilizar múltiplos para representar a carga elétrica. Por quê? Porque geralmente a carga elétrica é um valor pequeno, tá? Então, esses submúltiplos são prefixos que a gente utiliza na física para indicar corpos que têm grandezas pequenas. Então, desses aqui são bem utilizados, tá? Tem mais, tem outros prefixos, mas eu coloquei aqui os mais utilizados, que é o que veio no PET para vocês, né? É o milli, que é esse Mzinho aqui, ó, na frente do C, tá? O milli, vocês sempre vão ter que lembrar que ele equivale a 10 a menos 3, tá certo? Que é a mesma coisa que 0,001, tá bom? Eu vou falar em potência, que fica mais fácil, tá, gente? O micro, que é esse Mzinho minúsculo, esse Mzinho aqui meio esquisito, né? Ele é uma letrinha grega, tá? Chamado de Mi, e ele representa 10 elevado a menos 6. Então, toda vez que tiver esse Mzinho na frente do C, vai representar 10 elevado a menos 6, tá bom? O Mzinho minúsculo é o nano, que representa 10 a menos 9. E o Pzinho minúsculo é o pico, que representa 10 a menos 12, tá certo? Então, é importante saber o que cada letrinha dessa na frente da grandeza significa, tá? O Mzinho minúsculo é o milli, o M esquisitinho aqui é o micro, que é o 10 a menos 6, o Mzinho minúsculo é o nano, e o Pzinho minúsculo é o pico, que é 10 a menos 12. Ok, gente? Então, agora tem um exemplo, tá? Na apostilinha de vocês aí tem um exemplo, e aí eu reproduzi o exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte, ó. Sabe-se que a carga do elétron, então, todos os que são exemplos eu coloquei aqui em amarelo, tá, gente? E depois os exercícios eu resolvi em vermelho, só para ficar diferente. Aí, nesse exemplo, está dizendo o seguinte, ó. Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga elementar aqui, gente, que eu tinha falado aqui inicialmente, lembra que eu falei que pode ser do próton ou do elétron, né?
Geralmente a do próton é positiva e a do elétron é negativa, tá? Mas isso não vai interferir muito para a gente não, ok? Então, por isso que fala ali que a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Considera um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons. Então, aqui já está falando que os elétrons foram perdidos, né? Ficando positivamente carregado com uma carga de 5 vezes 10 elevado a menos 6, que poderia ser escrito assim, tá, gente? Ó, de acordo com o que a gente já viu, né, no slide anterior. O 10 a menos 6 não é um micro, né? Eu poderia escrever assim, ó, 5 microcoulombs, tá? Mas aqui colocou 10 a menos 6, não tem problema nenhum. Conclui-se que o número de elétrons retirados do bastão foi. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o N, né? Sendo que eu tenho o nosso Q e tenho o E. Eu não coloco o sinal de menos aqui, tá, gente? A gente só coloca o sinalzinho de mais. Então, vai ficar o Q, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Igual a N, certo? N, que é o nosso número de partículas, né? Nesse caso aqui vai ser o número de elétrons, vezes a carga, né? A nossa carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí a gente vai fazer a divisão dessas duas continhas aqui, né? Vou passar isso aqui, ó, dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19, vou passar dividindo aqui. Então, o nosso N vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só a gente passar dividindo. Fazendo o cálculo, como é que a gente faz esse cálculo, né? Às vezes o pessoal fica em dúvida. Eu vou dividir o 5 pelo 1,6, que vai dar o 3,125, vezes 10 vezes 10 elevado a 13, tá? Como que eu cheguei nessa potência? Lembrem-se que a divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Ó. Então, ficaria assim, ó, menos 6, menos 19, tá? Por quê? Porque é uma divisão, né? Então, menos 6, menos 19. Então, vai ficar menos 6 com mais 19, né? Que vai dar quanto, gente? Que vai dar 13 isso aqui, certo? Então, presta atenção, porque um menos já é da expressão, né? E o outro é do 19, tá? Então, vai ficar 10 elevado a 13 elétrons, ok? E aí, a gente vai ter uma resposta que é aproximada, né? Pediu aproximadamente aqui, ó, 3,1 vezes 10 a 13, que é a nossa letrinha D. Ok, gente? Então, é isso que vocês precisam saber, aplicar essa formulazinha, ok? Vamos para os exercícios, que vão estar aí nas páginas 110, 111 e 112, tá? No primeiro, né, o primeiro exercício aí, o número 1, eu acho que eu fiz o 1, o 3 e o 5. Vocês vão fazer o 2 e o 4, tá? Então, no primeiro exercício, tá dizendo o seguinte, ó. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6, esse corpo está... Então, o que acontece aqui? Ele quer saber qual que vai ser o tipo de carga que o corpo vai ter, né? E qual é o valor. A primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é o seguinte: saber qual que é a quantidade de elétrons ou de prótons que vai estar em excesso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e subtraí o número de prótons menos o número de elétrons, certo? Então, o número de prótons menos o número de elétrons. Quando eu fiz isso, a gente descobriu o seguinte, ó, que eu tenho 1 vezes 10 elevado a 19, né? Na verdade, aqui, ó, elétrons, eu coloquei elétrons, mas elétrons em falta, né? Esse 1 vezes 10 elevado a 19 é a quantidade de elétrons que está faltando aqui para neutralizar os prótons, né? Se você quiser dizer que a quantidade de prótons que está em excesso, também não tem problema, tá bom? Então, eu já descobri o nosso N. Eu quero saber qual é a carga que esse N corresponde. Então, nós vamos jogar na fórmula.
né? Eu vou jogar na fórmula, Q igual a N vezes E. O N é 1 vezes 10 a 19, e o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 10 elevado a mais 19, com esse 10 elevado a menos 19, a gente cancela. Ok? Então, o nosso Q vai ser 1,6 coulombs, certo? Saiu a potência, cancelou a potência. Então, vai ficar só o número, 1,6 coulombs. Essa é a nossa carga. Só que o corpo ele está eletrizado positivamente ou negativamente? O que a gente já viu? Que o corpo ele tem uma falta de elétrons, né? Ele tem mais carga positiva do que negativa. Então, ele está eletrizado positivamente, tá? É isso que está acontecendo. Ele está eletrizado positivamente com uma carga de 1,6. Então, a resposta correta é a letrinha C. Ok, gente? Esse é o número 1. Vamos para o número 3. O número 3 e o número 5, gente, eles vão falar sobre aquele processo de divisão de cargas. Lembra que eu tinha comentado isso na semana passada? A gente vai ter que fazer esse processo de divisão por cargas, sempre considerando que os corpos têm o mesmo tamanho, tá? Então, as cargas vão ser divididas de maneira igual. Então, olha o que está dizendo o número 3. Duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, tem cada uma delas uma carga Q. Então, tá aqui, eu coloquei a 1, tem carga Q, e a 2 também tem carga Q. Aí elas têm, né, aí uma terceira esfera idêntica, também essa terceira esfera também vai ser igual, com suporte isolante, é inicialmente descarregada, é tocada primeiro com a esfera 1 e em seguida com a esfera 2. Então, ela é removida. As novas cargas nas esferas 1 e 2 são, respectivamente, então, o que aconteceu? Eu fiz por partes aqui, gente, ó. Eu peguei inicialmente essa terceira esfera, que tem carga 0, né? Ela tem carga 0, e encostei na esfera 1, que é esse primeiro caso aqui, ó. Certo? Encostei na esfera 1. Quando isso aqui acontece, gente, né? O que vai acontecer, ó? Eu tenho que pegar, somar as cargas das duas esferas e dividir por 2, porque são duas esferas trocando cargas elétricas ali. Então, vai ficar Q mais 0, certo? Dividido por 2, que vai dar Q sobre 2. Então, após esse contato, todas elas vão estar com cargas Q sobre 2, tá? Então, agora, essa esferinha aqui que estava 0, ela fica com carga Q sobre 2, e a esfera 1 também fica com carga Q sobre 2, ok? As duas ficam com a mesma carga no final. Agora, gente, eu vou pegar essa esferinha aqui, que era 0, agora é carga Q sobre 2, e vou encostar com a esfera 2, ó, que é esse processo aqui. A esfera 2 tem carga Q, e a esferinha, que era 0, agora tem carga Q sobre 2. E aí eu vou fazer o mesmo processo, né? Como é que vai ser o processo? Q mais Q sobre 2, que eu tenho que somar as duas cargas, e dividir por 2. Quando a gente faz isso, eu tenho que tirar o mínimo na parte de cima, né? Para resolver primeiro, ó. Então, vai ficar 2Q mais Q, 3Q sobre 2, dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, é uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar 3Q sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 3Q sobre 4, tá? Então, após o contato, o que aconteceu? Essa daqui agora ficou com Q sobre 4, e essa aqui, que era Q sobre 2, ó, apaga agora tudo. Ela também vai ficar 3Q sobre 4, tá? Aqui eu esqueci do 3, né? É 3Q sobre 4. Então, ele quer saber as novas cargas das esferas 1 e 2. Da esfera 1 é Q sobre 2, e da esfera 2 é 3Q sobre 4. Então, é a letrinha C, tá? Então, no processo de eletrização por contato, isso sempre vai acontecer, gente. Um corpo doando calor para o outro, doando carga para o outro, perdão, e nesse processo de um corpo doar carga para o outro, as cargas elétricas finais são sempre iguais. Elas estão em equilíbrio, que a gente fala, equilíbrio eletrostático, ok? O número 5 vai falar mais ou menos da mesma coisa. Então, olha só.
Três esferas condutoras idênticas, A, B e C, estão sob tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de 6,4 microcoulombs, né, que é o 10 elevado a menos 6, mas você não precisa substituir. Você pode ir utilizando 10 elevado a menos 6, tá? Enquanto B e C estão neutras. Então, quem tem carga é a A. B e C são iguais a zero, certo? Encosta-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático. Então, eu vou fazer aqui primeiro, A com B. Como é que vão ser as cargas, então, de A com B? Ó? A é 6,4, mais B, que é zero, dividido por 2. Então, 6,4 dividido por 2 vai ficar 3,2, certo? Então, agora, o A fica com 3,2 e o B também fica com 3,2, tá? É microcoulombs, mas não vou colocar por agora, não. Vou colocar só o 3,2. Aí, o que falou mais no exercício? Ó, após isso, o procedimento é repetido. Dessa vez, com as esferas B e C. Então, agora eu vou encostar a esfera B na esfera C. A esfera B, gente, tem carga de quanto agora? Qual é a carguinha da esfera B? Ó? 3,2. E qual que é a carguinha da esfera C? É zero, né? Então, fazendo entre os dois, que foi o que eu fiz aqui, ó, vai ficar 3,2 mais 0 dividido por 2, que vai ser 3,2 dividido por 2, igual a 1,6 microcoulombs, certo? Então, agora, ó, o A continuou com 3,2, o B agora passa a ser 1,6 e o C também passa a ser 1,6, ok? Só que esse exercício, além disso, ele pede qual é o número de elétrons que foram transferidos de uma esfera para outra. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai calcular separadamente. Nesse primeiro processo aqui, ó, em que a carga resultante foi 3,2, eu vou substituir no meu Q igual a NE, para descobrir quanto que é o número de elétrons que foram transferidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,2 vezes 10 elevado a menos 6, aí agora eu tenho que colocar a potência, tá bom? É igual a N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo esse 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo, então a gente vai obter essa divisão aqui, ó. Aí o que eu falei para vocês, a gente divide os números, então vai ficar 3,2 dividido por 1,6, que dá 2. E repete a base subtraindo os expoentes. Então, menos 6 menos 19, que fica menos 6 mais 19, né? Que dá 13. Então, a primeira quantidade de elétrons que foi trocada ali foi 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Agora, nós vamos calcular a quantidade que foi trocada no segundo processo, que vai ser, qual que é a carga final aqui, ó? 1,6, né? 1,6 microcoulombs, então 1,6 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes E, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu vou dividir esses dois números, vai dar 1, a potência vai ser a mesma, que é 10 elevado a menos 6 menos 19. Então, vai dar 1 vezes 10 elevado a 13, né? Qual que foi, então, o número total de elétrons que foram trocados? É só você somar. 1 vezes 10 elevado a 13 com 2 vezes 10 elevado a 13. Na soma, né, gente, de potência, a gente vai simplesmente somar números que têm a mesma potência. Então, eu vou somar o 2 com 1 e vou repetir a potência. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons, tá certo? Que é a nossa letrinha C. Ok, gente? Então, esse tipo de exercício também é importante. Saber o quanto de elétrons que é transferido de um corpo para o outro, né? Saber fazer esse cálculo, isso aqui também é bem interessante. Ok, gente? Com essa semana 3, então, a gente encerra as 3 partes da eletrostática, tá? E na próxima semana nós já vamos começar a ver a parte da força elétrica. Como que uma carga, né, exerce força na outra, a força de atração, a força de repulsão. É isso que a gente vai passar a ver. Também não é muito complicado, tá? E prestar atenção na formulazinha e saber como efetuar para a gente poder resolver, ok, gente? Então, se tiver qualquer dúvida, tá certo? É só me procurar.
Vocês vão fazer aí o exercício 2 e 4, tá? Dessa partezinha, que eu já fiz o 1, o 3 e o 5. E aí, se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.